sei se vocês lembram do meu nome, eu me chamo Vanessa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre carboidratos, tá? Mas primeiro, o que são os carboidratos? Eu acho que é importante primeiro a gente saber o que são, né, esse grupo de alimentos, de nutrientes que a gente tanto ouve falar. Os carboidratos, eles são as biomoléculas mais abundantes da Terra e eles estão presentes, em sua maioria, em alimentos de origem vegetal, mas não apenas nesses alimentos. Praticamente todos os alimentos vão ter um pouquinho de carboidrato, pelo menos. E eles são a principal fonte de energia para o nosso corpo, certo? Então, aí uma introdução bem geralzona. Aí agora, a gente vai falar um pouquinho por que eles são importantes. Por que vocês acham que a gente precisa consumir carboidratos? Ou vocês acham que não precisa? Precisa, da energia. Isso, na verdade, eu mesma já dei a resposta um pouquinho antes, né? Então, os carboidratos, eles são a principal fonte de energia para o nosso corpo. O nosso corpo, ele precisa de energia, que vem das calorias dos alimentos, para ele poder funcionar certinho e para a gente poder fazer as nossas atividades diárias também. E os carboidratos é a principal fonte de energia que o nosso corpo vai usar para ele poder funcionar certinho. Inclusive, o nosso cérebro, ele só consegue utilizar a energia que vem dos carboidratos. Então, a recomendação mínima que a gente deve ingerir de carboidratos por dia é baseado nisso, na quantidade que o nosso cérebro precisa de carboidratos, que seria de 130 gramas por dia, tá? A falta de carboidratos pode levar a alguns sintomas. Então, quais são eles? Cansaço, fraqueza, desânimo e mesmo depressão e irritabilidade. Porque fica faltando a energia que o nosso corpo precisa. Então, ele entra numa situação de estresse, a gente se sente mais cansado, com fraqueza. E aí, aqui mostra os 3 principais nutrientes, aí todo mundo já deve ter ouvido falar, que a gente tem na nossa alimentação, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Todos eles vão fornecer energia para o nosso corpo. Só que o que a gente vê nessa tabelinha aqui? Que os carboidratos, eles são os principais alimentos aí, o grupo de alimentos, né, de nutrientes que vão fornecer essa energia para o nosso corpo. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, de 50% a 60% do total de calorias que a gente ingere no dia deveria vir dos carboidratos. Então, aí eu coloquei uma foto, né? Então, tem imagens de alguns exemplos de carboidratos. Então, os pães são carboidratos, as massas, arroz, frutas, são alimentos ricos em carboidratos. Mas, como eu já disse antes, praticamente todos os alimentos vão possuir pelo menos um pouquinho de carboidrato. É que esses são os que fornecem mais carboidrato pra gente, tá? E quais são os tipos de carboidratos? Porque eles podem ser divididos em algumas categorias. De forma assim bem simples, os carboidratos eles podem ser divididos em 2 tipos. Então nós temos os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Alguém aqui já ouviu falar de carboidrato simples, carboidrato complexo? Nunca ouviram falar? Os carboidratos simples, eles são formados... Os carboidratos simples, eles são formados por açúcares simples ou por um par deles. E o principal exemplo que todo mundo conhece de carboidrato simples é a glicose. Além da glicose, o açúcar das frutas, que é a frutose, também é um exemplo de carboidrato simples, tá? E aí, os carboidratos simples, eles são bem pequenos. E como eles são pequenos, eles são digeridos e absorvidos de forma mais rápida. E como exemplo, nós temos o açúcar de mesa, mel, o açúcar do leite das frutas, garapa, rapadura, balas, chicletes, doces em geral e o refrigerante. Agora, os carboidratos complexos, eles são formados por cadeias maiores de açúcares. Então, como eles são maiores de tamanho, eles vão ser digeridos e absorvidos de forma mais lenta.
o arroz, farinhas, massas, pães, batata, mandioca, feijões, entre outros. Então, para ficar um pouquinho mais claro, eu vou dar o exemplo de um colar de pérolas, tá? Então, nesse colar de pérolas, cada pérola seria um carboidrato simples. E o colar inteiro é o carboidrato complexo. Então, o que a gente percebe? Né? O carboidrato complexo, que é o colar inteiro, ele é bem maior. E por isso, ele vai ser digerido, quebrado, de forma mais lenta do que o carboidrato simples, por exemplo, a glicose, que é absorvida mais rápido, tá? Gente, e as fibras? O que elas têm a ver com os carboidratos? Por que eu trouxe elas aqui? Vai tudo funcionando. E o que são as fibras? Vocês sabem? Essa daí é uma função delas, né? E o que são as fibras? Aveia, está presente nas frutas, verduras. Na verdade, as fibras também são carboidratos complexos presentes nos alimentos, só que não são digeridos. Então, elas não vão ser digeridas como os outros carboidratos. Na verdade, elas vão ser fermentadas em maior ou menor quantidade no nosso intestino. E nesse processo de fermentação ocorre a produção de gases. E aí elas vão ser eliminadas nas fezes. Mas, na verdade, elas nada mais são do que carboidratos também complexos, só que não são digeridos, tá? E por isso que vão ajudar a fazer o nosso intestino funcionar certinho, vão ajudar na formação das fezes. E as fibras, elas também podem ser divididas de forma simples em dois grupos. Então, nós temos as fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras solúveis são aquelas que se misturam com a água, por isso solúveis. E elas estão presentes na polpa das frutas, na aveia e nos feijões. As fibras solúveis, elas vão diminuir a absorção de glicose e o pico glicêmico após as refeições. O que seria esse pico glicêmico? É o açúcar no sangue. Então, a glicose, que é o açúcar que vem aí da maior parte dos carboidratos, quando essa glicose ela é absorvida pelo nosso corpo, ela vai passar para o nosso sangue e vai aumentar a quantidade de açúcar no nosso sangue. As fibras solúveis fazem com que o açúcar dos alimentos, que é a glicose, seja absorvida de forma mais lenta, então não vai aumentar tanto assim o açúcar no nosso sangue. Por isso que a gente recomenda que diabéticos ingiram bastante fibras nas refeições, porque aí eles podem comer alimentos que contenham carboidratos, só que esses vão ser absorvidos de forma mais lenta, evitando esse pico de açúcar no sangue. As fibras solúveis, elas também fazem a mesma coisa com o colesterol. Vão fazer com que seja absorvido menos colesterol, porque parte dele vai ser eliminado nas fezes. Já as fibras insolúveis são aquelas que não se misturam com a água, por isso insolúveis. E elas estão presentes na casca das frutas, nos legumes, nas verduras e nos cereais integrais. E a principal função delas, elas vão ajudar na formação das fezes e na manutenção das funções gastrointestinais. Então são elas que vão fazer o nosso intestino funcionar aí melhor, né, reguladinho, principalmente as insolúveis. Mas de forma geral, as fibras, né, tanto as solúveis, mais as insolúveis, elas aumentam a nossa sensação de saciedade. Então, quando a gente consome fibras, a gente se sente mais cheio e por mais tempo, por isso que podem ser aliadas para quem quer perder peso. Elas também possuem um efeito laxante, já que vão ajudar a aumentar o volume do conteúdo intestinal, então ajudam na formação e na eliminação das fezes. E também protegem as células intestinais, já que as fezes não vão ficar ali paradas no intestino. E também elas vão fazer com que ocorra, né, a proliferação de bactérias benéficas no nosso intestino. Então, tanto as solúveis quanto as insolúveis são bem importantes, né, para o nosso organismo, possuem aí vários papéis. E aí, né, eu falei que as fibras, principalmente as solúveis, elas fazem com que seja absorvido menos glicose nos alimentos.
lenta. Mas além das fibras, alimentos que possuem proteínas, gorduras, também têm esse mesmo efeito. Então, as proteínas, as gorduras presentes nos alimentos, assim como as fibras, interferem na velocidade de digestão e absorção da glicose dos alimentos. Então, para quem é diabético, uma coisa que geralmente a gente orienta é que eles consumam carboidratos junto com outros alimentos que também vão fornecer proteínas, gorduras e fibras, para evitar esse aumento do açúcar do sangue, tá? Certo, gente? Agora a gente vai fazer uma dinâmica. Alguém tem uma dúvida? Alguma dúvida até aqui? Pode perguntar. Você podia me explicar o que é colesterol? O colesterol, ele está presente principalmente em alimentos aí de origem animal, mas o nosso corpo, ele também produz colesterol. O que é o colesterol? A gordura? Seria tipo uma gordura. Isso. Seria tipo uma gordura presente em alguns alimentos, principalmente os animais, e o nosso corpo também produz colesterol. Então, o colesterol na dieta às vezes não interfere tanto, né, para quem tem um colesterol mais alto, já que o nosso corpo também produz. Seria isso. E o colesterol, ele também possui funções importantes no nosso corpo, tanto é que o nosso corpo produz. Por exemplo, ele é usado na produção de hormônios. Os hormônios sexuais, eles possuem colesterol na sua constituição. Então, a gente precisa, de uma quantidade adequada de colesterol que o nosso corpo vai produzir e que vem também da alimentação. Tá? Eu vi ali macarrão, frutas, pão. Eu não sabia que tudo aquilo de legumes tinha carboidrato. São todos ou alguns específicos? Não, a maioria das verduras, legumes, frutas, eles são alimentos mais fontes de carboidrato, sim. Tem um pouquinho de proteína, de gordura também, mas principalmente de carboidratos. Mas no caso das frutas, verduras e legumes, seriam esses carboidratos que eles são digeridos de forma mais lenta ou não são digeridos, como as fibras. Então, além, por exemplo, a gente vai ter o açúcar da fruta, que é a frutose, que é um açúcar simples, que vai ser absorvido de forma um pouquinho mais rápida, mas também são alimentos ricos em carboidratos complexos, como as fibras, que vão ser absorvidas de forma mais lenta ou nem são digeridas, Bem, o feijão, aveia, eu comprei um pacote de aveia para eu usar, porque eu distinto com isso. A minha vizinha falou, não toma não, porque a aveia nunca vai secar mais. Você põe aveia e feijão. Isso. Vai secar. Então, como na verdade a aveia, os feijões, são fibras solúveis, elas precisam estar junto com a água. Elas se misturam com a água. Então, além da senhora ingerir aveia, é importante ter uma boa ingestão de água, tomar bastante água. Porque se você só comer aveia, às vezes pode ser prender o intestino Ela mesmo. prende mesmo aveia? Então, mas tem que tomar água junto. Isso aí vai ajudar a regular melhor. Isso, no frio também, não esquecer de Você tomar não água. pode alimentar nesse tanto de aveia. É bom a gente aprender isso aqui, viu? A gente vê, né? Cada um tem Sim. Mais alguma pergunta? Quem diabetes tem que tirar quase todo o carboidrato? Vai entender. Então, mas quem falou que tem que tirar quase todo o carboidrato? Tudo tem carboidrato. Aumenta diabetes tudo. Você vai comer carboidrato. Então, mas como eu falei, os carboidratos, eles são muito importantes para o nosso corpo, principalmente para fornecer energia. Então, na verdade, aí vai depender, do tratamento que você está fazendo, mas a gente, de forma geral, não orienta tirar tudo o carboidrato.
Então não seria tanto cortar o carboidrato. Seria, às vezes, é necessário diminuir um pouquinho, mudar o tipo de carboidrato. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? A gente pode então ir para a dinâmica?